Olá você mais uma vez, obrigado pela audiência, obrigado por escolher estar aqui conosco em mais um episódio do podcast Evento Legal. E nesta série especial que trata do 41º Encontro Nacional Abrazel. Talvez se você está chegando pela primeira vez, esteja aí um pouco em dúvida de qual é a pauta desse podcast. A gente fala sobre os desafios dos empreendedores, dos empresários do segmento de bar, restaurante, ou como a própria Abrazel diz, dos que se alimentam fora de casa e vão até esses estabelecimentos em busca de bebida, comida e de muita alegria. A Abrazel cuida disso com muito carinho, realizou em Mato Grosso esse grande encontro nacional e como um braço desse grande projeto, nós criamos os podcasts, onde a gente bate papo com os maiores empresários da cidade, os que têm muita história que inspira, história de enfrentamento, de coragem e de sucesso. E hoje nós temos a honra de receber aqui dois destes empresários que são referência. Eu tenho certeza absoluta que quando eu disser o nome deles, o apelido especialmente, e disser também o nome do empreendimento, você vai falar, eu já fui lá. Não tem um cuiabano ou nascido ou que veio para cá que não tenha ido nesse estabelecimento. Antes de anunciar o nome dos convidados de hoje, dos amigos, né? E aí a alegria é maior porque além de convidados, de empreendedores, empresários, são amigos de longa data, da família. Antes eu quero chamar a vinheta e depois passar a palavra para o meu parceiro de bancada, co-anfitrião, Dr. Joey, como de costume. Mas antes, curte a vinheta aí. Falei bem, Joey, no começo aí? Rapaz, falou bonito demais. Eu acho que eu não precisava nem falar mais nada. Mas é isso. Olá a todos que nos dão a honra da audiência, né? Como o Johnny sempre diz. Esse aqui, e aí é uma frase que eu sempre uso, espaço de compartilhamento de realidades, de oportunidades, trazendo aqui sempre pessoas, empreendedores, visionários que arriscam aí muitas vezes o seu patrimônio, às vezes um pouquinho da sua tranquilidade, para investir, para poder gerar emprego, para poder movimentar o desenvolvimento econômico da região, mostrando para você que muitas vezes está aí se queixando das oportunidades, que vocês vão enxergar, especialmente dessa conversa de hoje, que as oportunidades são inúmeras para aqueles que batem a poeira, que acordam e falam, não, hoje é o meu dia, e que vai para cima. As dificuldades estão aí para todos, né? E sempre lembrando a quem nos assiste, não se esqueça, caso você ainda não seja inscrito no nosso canal, dá a moral de se inscrever, né? Lembrando que quando você se inscreve, você mostra para o algoritmo que o conteúdo do nosso podcast ele é de valor e isso faz com que o nosso conteúdo chegue ainda mais longe. Então dá a moral de se inscrever, de marcar o sininho, para receber as nossas atualizações, de compartilhar também com os seus amigos um pouco do que a gente fala por aqui. E se quiser se manifestar, mande aí o seu recado. Se quiser vir participar também, de repente você já é um empreendedor, esse espaço aqui está aberto para você. A nossa equipe terá muito prazer em recebê-los. E é isso, Johnny. Tenho certeza que vai ser um papo muito bom. Falar de comida é sempre um assunto que me interessa muito, porque eu sou um bom comedor de comida. Vamos que vamos. Engraçado, não engorda de ruim, não, né? São seus olhos. Bom, falou e disse, Joey, agora está na hora de apresentar, né? De anunciar os nossos amigos aí. Nome importado de um deles aqui, né? Bicho. Eu tenho certeza que quando eu falar o nome, ninguém vai saber de quem se trata. Né? Tem que falar o apelido. Antes, Joey, se me permite, os convidados, antes de anunciá-los, eu quero dizer que esse podcast aqui ele só está acontecendo, ele só é possível graças ao apoio do governo do estado de Mato Grosso, que por meio de um termo de fomento, de uma parceria com a Cor de Mato, que é a central das organizações aqui de Mato Grosso, viabilizou o recurso necessário
não só para a realização do 41º Encontro Nacional Abrazel, mas para a realização desse podcast. Então, um abraço ao secretário de Turismo de Mato Grosso, Velaton, um abraço ao secretário de Desenvolvimento Econômico, César Miranda, e um abraço para o governador Mauro Mendes. Obrigado pela confiança. A partir de agora, que rufem os tambores, ele transformou um limão numa limonada. Ele vai falar sobre isso. Ele, um servidor público de grande sucesso na trajetória, na carreira, num certo momento da vida, ele se afastou desse cargo público e precisou criar uma outra alternativa para poder se ocupar e trabalhar e tudo. Ele vai falar com detalhes sobre isso. E essa alternativa que ele criou naquele momento, hoje, é um dos maiores, aliás, talvez o maior, para não ser... Porque eu não tenho dúvida disso. No segmento de bar, alimentação, mas especialmente do melhor do samba, aqui de Mato Grosso, não é de Cuiabá, não, de Mato Grosso, e a referência começou como uma limonada. Quem não conhece o Bar do Jarbas? Eu até arrepio. É verdade. E hoje recebo aqui no podcast Evento Legal, série especial Abrazel, não só o Jarbas, o nome inteiro é Jarbas Rodrigues do Nascimento, sobrenome famoso também, e o seu sócio, que representa essa geração millennium, né? Geração um pouco mais jovem, sobrinho, mas não por isso é sócio, mas sim pela meritocracia, um grande empresário do setor de eventos aqui de Cuiabá, e se associou há 10 anos ao tio e fez com que aquilo que já era bom se tornasse realmente o melhor, que é o Gilbert. O nome inteiro eu vou deixar para ele falar. Para não correr o risco de errar. De errar. Mais conhecido como Giba, você conhece, é o Giba Borges. Com quem eu começo? Começar pelos mais velhos, né? Sim, Embora né? a diferença seja pequena, eu vou passar a palavra pelo meu amigo, companheiro Jarbas, que vai falar de onde ele é desde o começo. Jarbas, começa do começo, porque a ampuleta aqui é de 3 horas de duração. Oh, maravilha. E nós temos aqui 3 vezes a possibilidade de virar ela de lado. Então, você está em casa. Tranquilo. Primeiro, é um prazer estar aqui. Para contar um pouquinho, né, da história do Bar do Jarbas, da minha história, dessa parceria de sucesso. Quando me pediram um pequeno release, eu mandei, né? Falei de juntar. Vocês definiram bem como ninguém, a questão do começo. A gente tem que fazer, tem que levantar e fazer o que tem que ser feito. Eu sou funcionário público há 30 anos do Tribunal de Justiça, tenho muito orgulho disso. E, num certo momento, por uns problemas que tiveram lá, né, eu tive que ficar afastado 3 anos. Mas sempre gostei, né, de gente, de beber, de servir as pessoas. Sempre gostei muito disso. E minha casa sempre foi cheia de gente, sempre. E nesse momento eu fui fazer um curso na Federal, já era graduado em gastronomia e direito. Resumindo, fui fazer um ciência de alimentos e fui vendo ali, mas ainda estava meio inquieto, né? Estava meio inquieto, aí resolvi, eu já tinha um pouco de uma estrutura. Meu irmão me ajudou bastante, o Donizete, que tinha uma empresa de locadora. E eu resolvi montar o bar. Eu sou meio ruim de data, mas aí coisa de 13 anos. Ano que vem acho que faz 13 anos. 13 anos atrás. Eu só lembro que foi no dia 10 de abril, logo após a Páscoa. Lembro que trabalhei muito na Sexta-feira da Paixão, pedindo muito perdão a Deus de verdade, literalmente, e a minha mãe não permitia. Jamais você poderia fazer qualquer coisa, enfim. E desse problema que eu tive, né, desse limão, eu fiz essa limonada, essa caipirosca, essa caipirinha, e comecei o bar. Você disse que ficou 3 anos afastado. Isso. Você abriu imediatamente se afastar? Ou... Não, eu abri no primeiro ano. Eu fiz, do primeiro para o segundo ano, vamos dizer assim. Eu fiz um ano, fiquei assimilando muita coisa, foi uma porrada muito grande, enfim. E aí eu fui fazer ciência de alimentos, eu fui fazer Enem, me inscrevi no Enem, nem sabia que existia ciência de alimentos na Federal. Eram 2 turmas, passei para a primeira turma, até queria passar para a segunda na época, mas passei para a primeira, fiz minha inscrição e cursei durante 1 ano esse curso, que foi maravilhoso, né? Foi um curso, hoje tem
uma grande amiga, a Luanda, que é professora de lá, hoje é uma grande amiga. E na época a gente se conhecia um pouquinho e tal, e, enfim. Mas fiz grandes amizades lá. E aí, depois desse curso, eu nas madrugadas, eu tinha mudado para você, nas madrugadas eu literalmente esboçava do que eu queria de um bar, né? Eu sou bairrista, vamos dizer assim, eu sou de Dom Aquino, da cidade de Dom Aquino, sempre gosto de deixar isso claro. Por isso que mudou pro bairro com o O mesmo bairro nome? Dom Aquino, perto da Avenida Dom Aquino, né? Ave Maria. Muito perto, né, da Avenida Dom Aquino. E moro no bairro Dom Aquino há, sei lá, 47 anos. Então, moro lá, tenho minha vida lá. Enfim, e aí falei, vou montar um bar. Nossa senhora, foi um pandemônio. Irmãos demóvel da ideia, amigos demóvel da ideia. Era uma residência de vocês? Era a ali, casa da minha mãe, que nós tínhamos construído do lado um centro de entretenimento. Mas era um lugar muito gostoso, tinha flores, era um lugar muito bonito. E muito lúdico e muito abençoado. Minha mãe cuidava das flores com muito carinho. Então, assim, a gente tinha algumas festas, já tiveram várias missas lá até. E, assim, minha mãe sempre foi muito católica, então era um lugar muito gostoso, muito acolhedor, né? E aí eu resolvi, falei, vou montar um bar. Meu Deus do céu. Minha mãe, como sempre, a resiliência, minha mãe já é falecida, mas a resiliência pura, apoiava em tudo, tá bom, mas eu tenho certeza que o coração dela... Tava Nossa senhora, né? no Dom, vou montar um bar no Dom aqui, no Jesus amado. Eu falei, não, mas já tá pacificado aqui, já tá bom, já tá ótimo, né? E foi foi uma grata surpresa. O meu amigo Mauro que falava, né? Puxa, Jarva, agora você juntou o útil ao agradável, ou seja, você junta os amigos, a cerveja e ainda recebe por isso. Ganha dinheirinho. Cara, então, pra mim, sempre foi, né? Vocês vão ver, e as pessoas que me conhecem, e ainda é uma grande diversão. Eu vou aos sábados pro bar, e eu não associo. O Jarbas dono, o Jarbas... Eu sou mais para cliente do que para o dono. não tento esperar muito, já consegui sublimar, já sofria mais, porque um fulano não entrou, um ciclano, um amigo e tal. Agora, não, eu entro e divirto. Sábado passado, inclusive, estava com um grupo de amigos lá, mas eu curti. Eu divirto, eu tomo a minha, no outro dia minha vida que segue normal. Enfim, mas lá atrás, toquei o bar, né, por 2 anos, e aí, por uma outra reviravolta do tribunal, eu passei a trabalhar 8 horas, e eu era professor, inclusive, da Unic, de gastronomia. E aí eu não conseguia mais conciliar, porque bar dá um trabalho. Tudo dá trabalho, claro, né? Mas o bar me dava muito trabalho, porque eu fazia as compras, eu fazia o pré-preparo. E muitas vezes, na maioria, nos 2 anos que eu fiquei, eu fazia o preparo dos alimentos também. Então, e nós tínhamos sarapatel, era dobradinha, moela, desembargador Lídio, né? Eu ia lá comer fígado. Eu coloquei no cardápio por conta... Então, assim, essas histórias, né? Vou esquecer alguns, claro, mas, assim, de dobradinha. A gente fazia uma dobradinha que tinha português que ia lá, puxa, que dobradinha deliciosa. Mas a gente tinha todo um cuidado de fazer, de congelar. Então, eu já tinha, né, além do conhecimento da cozinha empírica, vamos dizer assim, tinha um conhecimento técnico também. Então, eu fazia as coisas. Então, isso foi o bar... Foi bombando. Quando eu vi, eu não tive noção dessa virada. Né? Eu fui ter noção uma vez, até da questão estética do bar. Eu lembro que eram uns 3 ou 4 dias depois que o bar já tinha aberto, estava muito cansado. Eu atravessei a rua, eu estava de doma, eu encostei assim e falei, cara, o bar é bonito. O bar é bonito. Você já tinha aumentado, ampliado? Nada. O bar, que o bar, quando o bar inaugurou, era grama, eram jardins mesmo, assim, minha mãe cuidava, eu não vou lembrar quem é cliente, claro, mas assim, ela definiu bem. Ela falou, cara, eu venho no bar, eu me sinto no quintal de casa. E lá em casa nem tem quintal. Mas assim, você comia aquela comidinha, o revirado cuiabano, que eu já passei essa receita para... Que era uma receita de infância. Lá em casa a gente acordava com a minha mãe cortando. Era um bife, picando na ponta da faca, para fazer o revirado para meu pai, para ele trabalhar. E aí a gente comia um pouco do pão e um pouco do revirado, enfim. Então, o revirado era o prato que eu tinha muito carinho. Mas o pastel cuiabano foi o que bombou bastante lá. Tem época que eu falei, meu Deus, eu abri, acho que uma pastelaria. Não foi um bar, não. Até hoje, né, Giba? O pastel graças a Deus, até famoso. É bem famoso até. E assim foi. Resumindo, foi esses 2 anos. Aí, quando o tribunal me mudou para uma carga horária de 8 horas, eu tive que largar a faculdade, né, que para mim também foi uma dor muito...
essa questão da sala de aula, da cátedra, essa experiência que eu tive, era muito boa. Eu era professor de bar e de garde manger, que são aqueles finger foods hoje, né? Então era muito gostoso, né? E eu falo que, só abrindo parênteses aqui dos alunos, né? Eu fico com dó dos professores de gastronomia, porque eles vêm com conhecimento de vida, o conhecimento que a gente chama de empírico, muito grande. Então, se você não tiver muita técnica, se você não tiver pronto, o aluno de gastronomia te atropela. Enfim. Dessa forma, eu tive que arrendar o bar. O arrendamento era com um contrato de 5 anos. Felizmente, né? Hoje eu posso falar felizmente, não deu certo. E aí entra o Giba e o Ronan. E vamos voltar, né? E a gente tinha muito contato, a gente ia muito pro Manso, né? Depois ele até lembra de algumas coisas que eu nem lembrava. Mas eu lembro que ele ficava assim, vamos... E eu ficava assim, puxa vida. E eu queria abrir uma coisa de buffet. Cara, bar de novo, puxa vida, né? Bora, né? O bar teve, ele vai até falar um pouco. A gente tava, né? O nome estava um pouco arranhado, a questão... Porque eu deixei o cara usar, eu sou nessa questão dessa resiliência, isso é muito meu, enfim. E o cara usou o nome, não tenho nenhum... Eu até falei, não tenho nada contra, não tenho raiva, não tenho nada. A família dele, inclusive, frequenta o bar. Mas, felizmente, para nós, né, Giba, deu errado o arrendamento, enfim. Aí o Giba veio e tal, até uma hora eu falei, não, beleza, vamos embora. Né, eu já sabia que eles mexiam com o evento, eu falei, bar eu também tenho, modéstia à parte, tem know-how, gente também tem, vai juntar o útil ao agradável. E aí começamos, eu falo que foi a terceira fase do bar. Tocamos o bar, né, reestruturamos a questão, né, literalmente de estrutura física do bar, o nome, o conceito, a credibilidade, novamente, resgatamos, e o bar foi indo. Foi bem, aí fizemos rodízio e nesse tempo a gente fez, o Giba teve a ideia, né, da questão do samba. Vamos fazer, bora. Ele entra, não, eu embarco, meus sobrinhos, meus amigos, assim, quando você vê que o trem é factível, que tem credibilidade, o cara estudou, o cara olhou, o cara pensou, ninguém é aventureiro, né? Sim. Né? Também, enfim. E aí nós viemos, depois a gente vai falar isso com mais calma, teve essa segunda fase, e veio a tão temida pandemia, que pegou todo mundo, né, de 40, todo mundo achava que quarentena era o tempo que da criança ter 7 dias, abrir o olho e a mãe começar a receber, e era 40 dias no máximo. Então ninguém sabia que quarentena seriam, sei lá, 2 anos. Quase 2 anos, né, gente? E fomos o primeiro bar a fechar, o último bar a abrir, e aí foi. Né, e voltamos só nesse formato de samba, mas nunca perdemos, eu sempre falo, né, vindo para cá, a gente, puxa vida, né? Mas a gente nunca perdeu a essência do principal nosso. Nosso principal é o cliente ali, a gente está sempre querendo inovar, sempre querendo fazer o melhor. E não é só inovar para inovar, vou trocar a luz daqui para lá só para falar que troquei um trem. Não, por uma razão de ser, vai ficar melhor assim. Esse tempo atrás que eu fui lá, né, de tantas reformas assim, que a gente foi fazendo, até por segurança, eu não tinha percebido. Lá tinha, um detalhe que eu acho que nem... Tinham vários armadores de rede. Lá eu sei que a gente ia conseguir armar umas 10 redes. Neste espaço pequenininho. Porque eu adoro balançar na rede e tudo. Graças à minha amiga Val. E aí eu vi que tiraram todos os armadores de rede. Mas aí eu vi que era por causa de segurança, por causa de tudo. Né? Então a gente vai melhorando. E isso vai refletindo, né? E gostar do que faz. Né? A gente vai falar isso. Gostar. Às vezes é até meio repetitivo. Mas se não gostar de você... Né, o Giba fica praticamente todos os sábados lá. Então abre mão, questão da família. Às vezes você tem que mudar o seu métier, suas coisas, né? Para poder dar conta, para fazer. Às vezes o Fabiano me liga. Esse dia nós tivemos que fazer uma intervenção grande lá de esgoto, enfim. E tivemos que... O negócio foi bem grande mesmo. Mas a gente fez, gastou para que o nosso cliente que fica na fila não tivesse um cheiro desagradável, enfim. Sim. Né? Então, assim, a gente pensa nos nossos clientes, né, nos parceiros, nas pessoas que vão cantar. E a gente vai lá. Eu, por exemplo, eu vou e testo. Eu sou o cara que testa a caipirinha também, testo ver se a música tá boa, se a turma tá animada. Enfim, mas basicamente eu dei um apanhado aí da primeira fase, da segunda, que foi o arrendamento, da terceira antes, né, que foi bar e samba, e eu falo que a quarta foi quando veio da pandemia, que veio só samba. Aí a gente resumiu a operação e tocamos só no samba e
E tem dado certo. É Né? o formato que está hoje. Hoje É o formato. seria uma casa de shows, De show. que é a espinha dorsal. Isso. E aí tem as coisas que necessitam na casa de show, que é alimentação, que é Sim, e tal. bebida de boa Mas a qualidade. espinha dorsal hoje é a casa de espetáculo do Isso. samba. A gente já fizemos algumas festas também, né? Nós temos uma procura até considerável de locação, mas ainda é vou falar um nicho, sei lá, um segmento que ainda está meio represado. A gente faz muito, 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 muito pontual mesmo. É, né? Mas aí, por causa de estrutura, tem vários fatores que a gente também não quer fazer só por fazer, né? Só por fazer. Mas, basicamente, o Bar do Jarbas nasceu disso aí, dessa vontade de sempre estar reunido com as pessoas, tomar uma cerveja gelada, um bom papo, né? Grandes ideias ali. Lá já surgiram grandes ideias, grandes casamentos, né? E falar das coisas boas, né? Lógico que nem tudo são flores. Né? Não, mas muita coisa boa de lá. Eu só tenho... Eu me divirto. E lá, para mim, o pessoal mas dá muito trabalho. Dá. Mas, para mim, é literalmente uma grande também diversão. Sempre foi. Tem muita coisa para perguntar aqui, né, Joey? Mas Eu fui tentando dar... não, porque ele deu uma explanação bem ampla. E assim, esse podcast, Jarbas e Giba, a gente primeiro quer dar voz aos empreendedores para ele falar como que aconteceu na sua história mesmo. Porque tem muita gente que está em casa e acha que para ele as coisas são mais difíceis. Para ele começar, ele precisa já ter todos os ingredientes do bolo que ele vai fazer, que é o negócio, tal. E de repente a gente vê grandes empreendimentos hoje, e aí o dono falando como foi no começo, fala, mas o cara ralou, o cara teve que ter coragem e tal. Que é exatamente o que a gente quer, mais do que falar sobre isso, trazer as pessoas que são o exemplo disso, porque o exemplo arrasta. Isso, verdade. E o Giba, Joey? Já falamos aqui que ele é parente, é sobrinho, né? Nasceu em Dom Aquino também, como que é isso aí? Já nasceu em Cuiabá, nasceu com o nome dele aqui, de repente pode ter nascido até na Europa, né? Ele vai falar isso, vai explicar esse nome para nós aqui. Não, eu sou cuiabano, apaixonado por Cuiabá. Até brinco assim que eu não tenho vontade de mudar daqui, sabe? Às vezes já pensou... As pessoas falam, né? Quero ir para lá, quero ir para cá. Não, eu sou cuiabano. Eu acho que vamos falar assim, pela carreira que você acaba construindo, seus laços acabam ficando aqui, né? Sou publicitário de formação, né? Acabo utilizando todo o aprendizado que eu tive na minha experiência acadêmica nos meus negócios, né? Sou sócio do Bar do Jarbas aí há 10 anos, né? Como o Jarbas disse, faço parte dessa terceira e da quarta etapa, né? Que é o período mais longevo, que é ali de 10 anos, né? O Bar do Jarbas como todo tem 13, né? E assim, que nem você falou, né? A história do começo, né? Jamais imaginaria que aconteceria tudo isso, né? E até mesmo essa longevidade, né? Porque assim, a gente sabe que no segmento de restaurantes e bares existe uma rotatividade muito grande, né? Às vezes ali os próprios empresários, comerciantes já têm o costume de passar 2, 3 anos, troca o nome, né? Só muda o letreiro da fachada. Sob nova direção. E sob nova direção. Né? Só na faixa. Isso. Então, assim, é um grande desafio, né? Manter essa constância. Né? É um mercado bem concorrido, né? E acaba que você tem que ter uma certa excelência ali para que você não caia, né? E eu falo assim, que quando você cai é muito difícil de você resgatar. Né? A gente resgatou quando a gente iniciou lá no Bar do Jarbas. Ele passou por um período turbulento, né? Então assim, a gente teve que fazer o resgate da marca, o contato com o cliente. Então assim, a gente veio trabalhando nessa constância desde lá. Né? E hoje não é porque a gente já tem 10 anos de casa que a gente vai deixar já a coisa... Já está tudo certo, né? Não, eu falo que todo dia o jogo começa 0-0, né? É um desafio a cada novo dia, né? Isso. Vocês, fica claro aqui, essa paixão pelo que vocês fazem, mas hoje, para a realidade do mercado, qual que seria, talvez, a maior dificuldade de ser um empreendedor
na área de bar, restaurante, de shows, né? Qual que é a maior dificuldade que vocês entendem, assim, o que percebe, o que atrapalha mais? Assim, vou falar do nosso segmento, que seria ali mais voltado, que nem você falou, casa de shows, né? Só que a nossa casa de shows, ela funciona à tarde, né? Esse é o nosso diferencial, né? As pessoas falam que é a balada 30 mais, né? Que começa cedo e acaba cedo, né? E é uma tendência vamos falar assim, mundial, né? Onde as pessoas estão buscando se divertir mais cedo para ir mais cedo para casa descansar, né? Eu acho que a dificuldade é essa rotatividade. É diferente, por exemplo, eu uso o exemplo de um restaurante, né? Um restaurante, às vezes, você abre lá ele no dia, não foi bom, você guarda as coisas, fecha a porta, amanhã você abre e está tudo bem, né? No nosso segmento, se você tiver um dia ruim, além da dificuldade, você é julgado, você é queimado. Então, assim, a gente tem que estar sempre ali em cima e tentando trabalhar no nível máximo, vamos dizer assim, né? Então, assim, tem que ter uma entrega maior. Buscando, né, sempre a excelência a Isso. todo dia, né? O funcionamento de vocês lá é só final de semana ou trabalha de segunda a segunda? Como que é? Para quem está nos assistindo e não conhece. Hoje, nós funcionamos 2 vezes na semana, aos finais de semana, sábado e domingo, né? Mas o nosso atendimento, ele é de segunda a segunda, né? Assim, a gente faz todo o trabalho a parte para de o final de alimentação, semana. Isso. Desculpa, eu acho que A logística. acho que eu viajei um pouco. Você falou que funciona final de tarde, começo de noite, é o 30 mais e tal. Isso de segunda? Não. Sábado e domingo. Sábado e domingo. Isso. Só O que falou de segunda aí? Não, e aí o a nosso parte... atendimento eu falo o atendimento ao cliente, informações. O assim, atendimento a gente faz da operação, vamos dizer da assim. operação. Para que a operação aconteça sábado e domingo. O cara quer reservar. Faz todo o planejamento durante a semana. Mas não serve alimentos de segunda Não. a sexta. Aberto ao público Não. sábado e domingo. Só sábado e domingo. E final de tarde ali e tal. Inclusive, Aí tem os, né? A gente mantém de alimento, a gente tem pastel, tem os tira-gosto, né? Até por conta do estilo da balada. Sim. E aí então é bebida gelada que a gente não abre mão disso, e aí tem uma logística muito grande, talvez isso também seja um diferencial, mas, por exemplo, nós temos equipe que às vezes fica até 3, 4 horas da manhã abastecendo. Ou seja, nós temos que ligar o freezer, por exemplo, da sexta para o sábado está impecável, e aí nós temos do sábado para o domingo também, ele tem que estar impecável, para a bebida estar no sábado, no domingo ela tem que estar tão boa quanto a do sábado. E o funcionamento é a partir do horário de almoço ou é após o almoço? Após. Às É vezes das 4 às 11 da noite. Giba e Jarbas, como é que vocês conseguiram virar essa chave? E aí, eu estou só relatando um fato aqui. Eu também tive a oportunidade, dentre tantas atividades que eu já exerci ao longo desses 51 anos de vida, eu fui sócio de uma casa noturna por 1 ano, um pouquinho mais, que é a Apoteose, uma das referências da noite cuiabana também, da história da noite cuiabana, na Avenida Mato Grosso. Eu era músico residente, nós éramos, né? Músicos residentes, de 99, 2000 até 2002, 2003. Aí em 2003 eu assinei com uma gravadora nacional e quando eu retorno para Cuiabá, a residência mais para Cuiabá, fui convidado para ser sócio dessa casa e eu me tornei. Todas as atividades exigem muito da gente, e tem lado bom, lado ruim, né? Desafios. Sim. Casa noturna foi a única coisa que praticamente me deprimiu. Do tanto que me esgotou fisicamente e psicologicamente a gestão da casa noturna, né? Eu estou dizendo isso até, sendo bem sincero, eu acho que eu nunca disse isso em lugar nenhum. Mas o período da apoteose eu fiquei doente, assim, fiquei com estresse no mais alto nível que tem e tal. E lá naquela experiência nós abrimos de quinta a domingo e o domingo era domingueira, era samba e pagode. E os nossos relatórios apontavam que o dia que mais lotava era o domingo, mas era o dia que dava menos lucro. Existia naquele momento uma realidade, não é uma fama não, porque são números que nós tínhamos nos relatórios,
de que o samba trazia um grande público legal, muito feliz, muito divertido, mas os produtos que se consumia, que eram consumidos por aquele público, era de pequena margem, cerveja. De valor agregado. E a Apoteose era uma casa de destilado, né? Você sabe que os camarotes, né, o uísque e tal, e a margem do lucro do uísque é bem maior. O seu valor agregado Exatamente, é maior. o valor é maior, etc. e tal. Então, assim, primeiro, para dizer que eu tive a experiência da casa noturna e eu sofri bastante, eu não nasci para isso, já tive outros convites depois daquilo para ser sócio de outras casas. Eu falei, obrigado, prefiro ir lá, divertir, mas eu não nasci com esse talento para lidar bem com isso. Eu me esgotava. E a questão do consumo do público do pagode, do samba, naquela ocasião, a manutenção que me gerava na segunda-feira das coisas que quebravam era maior do que o lucro que eu tinha da cerveja que eu vendia. Como é que o Bar do Jarbas traz um público diferenciado? Que não estou discriminando público nenhum, estou dizendo de um público de alto poder de consumo. Perfeito. Né? Tal, legal. Um point, de fato, para a cidade toda. E se esse público também acompanha com esse público um resultado financeiro satisfatório. Eu sei que desafios tem em todo lugar, mas o crescimento do Jarbas já aponta que, se não estivesse dando lucro, não estaria em pé até hoje como está. Como é que vocês conseguiram virar essa chave e trazer lá no Dom Aquino? Teoricamente, na Praça Popular é natural que esse público frequente, né? Já tem um local geográfico que é favorável a atrair esse público. Se a gente fala de Dom Aquino, eu vivi a minha adolescência no Dom Aquino. Eu era do Love Baby e do Cruzinha. Tô brincando. Só tinha, você conhece, né? A turma do Love Baby. Eu sou da turma da Cruzinha. As turmas, década de 80. Sim. Não, eu sei de algum bicho. Mas meus primos moram lá até hoje, então a gente brinca e tal. Porque eu cresci no Dom Aquino e a Cuiabania tá ali, né? Então, assim, como é que vocês viraram essa chave? Eu vou só falar, vou começar um pouquinho, o Giba vai falar também, mas isso é muito interessante. Primeiro, que quando eu comecei o bar, eu não tinha nenhuma pretensão de, talvez por ser funcionário do tribunal, por conhecer bastante gente, e isso foi atraindo. E aí o bar, eu até achava que na época tinha uma afirmativa ali perto, eu sempre achei que o bar fosse atender o pessoal do Dom Aquino, que eu tenho um amor, um grande amor, um grande carinho, até porque o bairro abraça o bar. Isso é fato. Graças a Deus o bar abraça os nossos vizinhos. Puxa vida, tem o maior orgulho. E aí que veio. Quando nós começamos o bar, o pessoal do Dom Aquino, eu não sei porque não frequentava muito o bar. E aí começaram, eu tenho alguns amigos juízes, tem policiais, tem empresários, e foram indo. Talvez em solidariedade, né? E isso foi trazendo o público. Foi trazendo um público classe A. Beleza. Mesmo com esse... Quando a gente teve esse arrendamento, eu ia muito ao bar. E muita gente sabia, às vezes, como eu estava passando por aquela questão de 8 horas, que o bar estava arrendado, enfim. E aí a gente conseguiu resgatar realmente. Mas sempre viram na gente, né, e em mim, desde o começo, essa questão dessa sinceridade de fazer sempre o melhor. Então, isso era ponto pacífico. A gente deve isso também, antes que eu esqueça, a uma grande equipe que nós temos. A gente tem eu vou falar do Fabiano aqui e da Gislaine, né? Na pessoa dos dois, eu vou parabenizar todos. Isso, para nós, por conta disso que você fala, do final, na segunda-feira, de tudo isso, virar esta operação não é fácil. Então, nós temos grandes... Cara, são parceiros. Eu e o Giba, a gente está sempre ligado com eles. A gente marca confraternizações, truco, assim, coisa de... E que eu gosto muito. Né? Eu gosto muito de estar com eles, jogando meu truco, batendo, conversando, tomando nossa cerveja, enfim. Isso ajuda também. Parece bobeira, mas assim, a gente tem algumas coisas que acontecem no bar que eu falo lógico, a gente não vive numa bolha e a gente conversa, até por causa eu sou conselheiro também, substituto da Brasel, converso muito com baluartes da Noite Cuiabana. Sofri um pouco, posso dizer um pouco, talvez no começo do bar, que quinta e sexta-feira, no primeiro momento, a gente tinha filas e as pessoas queriam reservar e isso me consumia um pouco.
Então, eu tentava, e não dava para eu atender, porque eu falei, gente, não tem como eu reservar, não tem. E hoje a gente sofre isso também no bar. Hoje, literalmente, eu falo hoje, assim, já tem um tempinho, que eu consegui, me espelhando no Giba, ficar mais equidistante nesse sentido. Olha, se eu puder atender o Johnny, olha, Jarbas, eu estou indo para lá hoje, lá não tem camarote, pessoal, quero ir para camarote, lá não tem, lá tem um espaço e não tem como a gente fazer reservas, enfim. Então, se eu puder te atender, nós vamos atender. Agora, se não der para atender, hoje, eu sofro muito, muito menos. Então, eu acordo meio... Eu não tenho ressaca, né? Eu falo, não tenho, literalmente. Eu acordo sábado, no domingo, o que deu para eu atender bem, o que não deu, infelizmente. Então, as pessoas falam, mas ficou mentindo, jamais, isso eu não me pega, essa pecha, não tem, quem me conhece sabe disso. Então, assim, talvez seja isso, Johnny, que em Cuiabá, o público cuiabano é diferenciado. Vamos a César, né? Eles são exigentes, então você tem que ter muito cuidado. E aí, nesse ponto, tem o Giba que leva isso com muita maestria. Ele falou, olha, nós temos um portãozinho que é um portãozinho de entrada de serviço. E esse portãozinho, felizmente ou infelizmente, como falou, entra pessoas. Mas vai continuar entrando algumas pessoas. Por exemplo, a pessoa que veio do Rio de Janeiro, que é um empresário, que está empresariando o Tô Te Querendo, sei lá, estou dando exemplo aqui da nossa banda residente. Ou então é alguém que está se apresentando na casa e está trazendo alguém especial para ver. Cara, nós vamos ter que dar esse tratamento especial para essa pessoa. Não é porque ela é melhor do que ninguém. Não, ela é diferente no sentido de que ela está ali para ver um artista nosso. Então não custa a casa fazer isso, né? Então antes o Giba vai falar um pouco mais, mas assim, tem esses detalhes que você falando eu já fui vendo perfeitamente na minha cabeça. Então a equipe e a operação a gente tenta fazer a mais tranquila possível para que isso possa rodar sem grandes traumas. Porque senão você chega no final da noite, você está esgotado. E mesmo assim, eu não vou dizer esgotado, assim, mas muito cansado. Você chega no final da noite, é aquela negócio da fila, é o cara que bebeu ali, você está mexendo com pessoas que beberam, com um casal, com um homem, com mulher, com flerte, né? Porque... Aí eu não vou entrar nesse mérito de hoje em dia da questão de flertar, de namorar, de paquerar, né? Do assédio. Então, isso hoje está muito... Eu participei de um evento que a Brasel fez com a promotora, com uma procuradora e uma delegada sobre o não é não, diante daquela questão do Daniel lá na Espanha, enfim, e que deve ser. E, pelo amor de ninguém está aqui presenciando, ou isso aí vai caber alguma negociação. Não é isso. Não é isso. Mas, para nós, do dono da casa, isso é um limiar muito pequeno. Assim, é um fio de navalha. Na medida que você pode ser apenas... Você, de repente, pode ser acusado de ser permissivo para um evento de assédio, ou, de repente, você está atrapalhando simplesmente um cara de cantar uma mulher, de flertar, que é natural. Né? Que é natural. E lá a gente... Assim, disso, as pessoas solteiros, né? Sim. Nós temos... eu tenho amigos... que são campistas, que se conheceram, casaram. Nós temos... o Giba tem uma ideia de fazer, e eu vou falando as ideias do Giba, depois ele fala. De fazer inclusive, juntar, por exemplo, eu falei, se a gente for fazer uma festa das pessoas que se conheceram, casaram e têm filhos lá no bar, a gente lota o bar. Aí. Né? Então, respondendo um pouco, na minha visão, é isso. A questão da equipe, de verdade. Nós não temos problemas que muitos bares têm. Que o time joga redondo, né? O time joga redondo. Quando tem alguma coisinha, e às vezes tem, rapidinho a gente conserta, trocando o pneu com o carro andando. Então a gente consegue ter uma visão rápida, uma ação rápida, mas o time não tem como falar disso sem tocar na questão do time. O time é redondo. Não é Lídio que fala isso, não. É que a gente entrevistou do Fast Fail. É o Otávio. Desembargador agora ou é Embargador agora. Desembargador Otávio. Sei. É Luiz Otávio. Nós Saboia. Marido da CNI. Exatamente, que é também juíza. É minha amiga. Nós estudamos no São Gonçalo juntos. Otávio. Ele esteve no podcast com a gente já. O cara é fantástico. Quando ele estava como presidente da... Acho que é presidente do fórum aqui de Cuiabá.
Diretor. Eu não lembro isso. se ele foi diretor, assim. Mas Saboia hoje desembargador, né? Um cara expoente pra caramba. E aí ele falava exatamente sobre isso. Fast feio. Errar feio. rápido. Errar e corrigir. Aí corrigiu. Eu tive o prazer de Rápido, né? trabalhar com ele um pouquinho só pra, assim... E ele é muito... ele fala, gente, se você não fizer nada... Se não fizer, você não vai errar. Não é, Mas mas também erra não vai melhorar nunca, Não vai né? melhorar nunca. Agora, ele realmente... Ele não chegou aí no bar muito, mas nessa nova leva, né? Ele... E o do Lídio sempre, faz tempo agora. Depois o Lídio não foi, né? Mas quando eu encontro com ele, ele fala, poxa, Jarba, cadê Fígado. o fígado? A porção de fígado. E pegou, viu? Na época lá a gente vendia muito. O Lídio, esse desembargador Lídio... Eu tinha um amigo do Moreno. o Lídio? Ele tava em Juína e agora eu acho que ele Mas tá... faz tempo que ele estava em Cuiabá já. Ele foi teve pro no TRE. Isso. É o Lídio, pô. Estudou com a gente também. Lídio. Lídio foi presidente do fã-clube do Recrutas da República. Isso. Que era a nossa banda de Desembargador. rock no São Gonçalo. Desembargador Tadeu falava, já, né? Meu finado desembargador, vai nós um pouquinho para lá, mas falava que o Lídio, falou, cara, o Lídio, ele sempre foi muito ligado à questão da informática, né? Melhor juiz de Mato Grosso, puxa vida. Era pá, rapidão. E aí, quando ele ia lá no bar, eu tinha o prazer, ele era já juiz, aí ele pediu, aí eu falei, não, vou colocar como... E as pessoas foram pedindo. E aí vem um detalhe também que eu ia falar, que é agora também, mas o bar também deu muito certo, porque como eu fazia compra, e na bebida você tem, e a gente tem bebidas sérias, a gente é parceiro da Ambev e do Mendonça, né? Que a gente compra tudo com nota, não corremos nenhum risco. E temos combos mais baratos assim, do que em outras casas, mas por conta da nossa operação, e aí não é nenhuma demérito de ninguém. Com esses valores que a gente tinha, talvez você tenha falado também, valor agregado no começo do bar, bem no comecinho, essa dobradinha, esse sarapatel, eram coisas que davam lucro. Por quê? Porque eram saborosos, dava trabalho, mas era a minha força de trabalho. Que, lógico que tem que quantificar e tudo mais, tudo bem. Mas naquela época, eu só precisava me manter vivo. Então, era eu trabalhando. Às vezes eu ficava até 3, 4 horas, dormia, 6 horas eu estava no atacadão, aí 6 horas no atacadão, 7 horas no atacadão, fazia as compras, pegava algumas coisas, porque não tinha fornecedor, né? A gente, naquela época, não tinha ainda o nome para... Putz, vai dar aqui. Hoje não. A gente consegue, graças a Deus. E aí, eu fazia tudo isso, almoçava, descansava um pouquinho, começava o pré-preparo. Fazia pré-preparo de tudo, porcionamento, tudo mais. Então, nisso a gente tem também valor agregado e a coisa não escorre, né? Porque às vezes o lucro é pequeno. Desse setor, qualquer tiver escorrendo pelo vão do dedo, meu irmão. A compra e a perda é onde o lucro vai, se não souber Se não administrar. segurar. Às vezes fica no estoque, né? Isso. O lucro fica no estoque. É. Mas E aí, os Giba? fatores, você falou dos fatores, né? Eu acho que é uma junção de fatores, né? Teve um marketing pensado para isso ou aconteceu? O marketing ele foi crescendo junto com a ideia, com a casa. A gente foi tomando uns caminhos e a gente foi identificando, olha, o cliente gosta disso, daquilo, se comunica melhor assim, né? Eu falo que assim, cerveja gelada todo mundo serve, né? Basta ali, né, colocar organizadinho e tudo mais. Então assim, é uma junção de fatores, desde produtos de qualidade, cerveja gelada, que as pessoas falam, né? Então assim, a gente tem uma música de qualidade. Né, uma boa música, né? Música, quando eu falo música de qualidade, é boa música. Inclusive, no nosso estabelecimento, a gente não permite que toque certos tipos de música. Né? Então, assim, até com respeito com o cliente. Então, assim, músicas que proferem palavrões e outras coisas, a gente não permite. Né? Então, a gente quer que seja um ambiente muito divertido. Mais família também. Eu falo que assim, a referência, lá no começo, quando a gente pensou... Eu usei como referência e falei, cara, é tão divertido como final de formatura, de festa, que o pessoal se diverte até e dança e tudo mais. E assim, naquele momento eu não via nos lugares que eu frequentava, que as pessoas iam mais para beber. Né? Então, assim, a gente queria uma coisa que fosse divertido, que a pessoa saísse de lá tipo, suada, vamos dizer assim, mas não nesse sentido, mas de... animada, de dançar, feliz, de se divertir mesmo, Sim. né? Nós somos ali de uma época mais para trás, né? Que tinha ali
o El Chan, tinha a Harmonia do Samba, então assim, a gente dançava muito, né? Então a gente tentou resgatar isso. E graças a Deus é muito bom assim, de olhar, ver a interação do público, né? E a aceitação de cada movimento que a gente faz, né? E hoje continua tendo fila, e se a pessoa demorar para entrar, ela fica fora porque lota rápido. Quando eu falo tendo fila, é assim, bomba mesmo a casa, né? Aliás, eu, por exemplo, na Apoteose, às vezes ainda tinha espaço para caramba lá dentro, mas a gente dava uma dificultada lá para poder fazer a fila lá fora, porque era sinônimo de sucesso. Pô, tem fila, vamos parar para entrar. Vou deixar o Giba falar. É até bom esclarecer isso, Johnny, porque que nem você acabou de falar, né? As pessoas acham que isso é uma estratégia de sinônimo de sucesso, que a gente está segurando fila para poder o pessoal tumultuar. Não, a gente nunca trabalhou com isso. A gente tem hoje, né, graças a Deus, vamos falar assim, tem mais pessoas querendo entrar dentro do nosso estabelecimento do que a casa comporta. Então, o que a gente fala? Na fila a gente não ganha nada. Então, assim, eu preciso colocar todo mundo para dentro logo, porque o nosso tempo ele é determinado, ele não é uma casa noturna que vira à noite. Então, a gente precisa que as pessoas cheguem, entrem e consumam. E quem está lá fora não vai nos dar lucro nenhum. Muito pelo contrário. Provavelmente essa pessoa vai sair aborrecida, vai nos culpar por não ter entrado. Né? E aí, às vezes, eu falo com o cliente, eu falo assim, olha, a casa estava aberta, né? Desde as 4 horas. Então, assim, a orientação é sempre chegar mais cedo. Sim. Né? Então, assim, às vezes chega um certo horário que dá ali seu tumulto, né? Mas é uma consequência. Eu uso o exemplo, eu falo assim, gente, eu gosto de sair para comer no almoço na churrascaria tal no domingo. Eu sei que domingo todo mundo vai. Então, eu vou mais cedo. E qual que é a sua dica para quem não quer chegar no horário de pico da fila? Já fica lá no dia anterior. Não, chega sexta-feira. Se ela... Assim, tem um horário de pico, mas depois de um certo horário, começa a ter a rotatividade. Então, assim, os clientes vão saindo e outros vão entrando. A gente faz o rotativo. Né? Então, assim, tem um horário de pico. Depois disso, melhora, né, o fluxo. Mas ali acaba tendo, sim, uma certa fila. 16h30 a 17h30 não é um bom horário para chegar. Ou chega... É um excelente horário. Excelente horário. É? Excelente. Esse ainda não formou fila nesse momento. 16 horas abre a casa. Então, tem gente lá, 10 para as 4 da tarde já tem gente. Mas aí vai de boa, até 5h30, até 6 horas. Depois de 6 horas, vamos colocar aí 7h30 mais ou menos, a fila, aí vem aquele estresse que eu estava falando para você, porque as pessoas começam a ligar. Pô, já a fila está grande, eu preciso entrar, eu preciso entrar. Mas aí a fila já está dobrando. E tornou-se, formou na fila a mercearia que vende a cerveja, o cara que vende o chiclete. São bares vizinhos. Então tem o comércio na fila. Movimento econômico. Cadeia produtiva. Nós falamos desse dia num podcast. Só para você ver, a gente colocou um latão de lixo lá, porque o pessoal vai comprando bebida e vai... Então, vamos deixar o trem organizado. E a gente prefere não vender. A gente poderia estar ali na fila também vendendo, mas assim... Como é um fomento ali na região, então assim, deixa que o nosso parceiro ali da mercearia... Fortalece todo mundo, né, cara? Aí todo mundo ganha. Em vez do cara ver vocês como, pô, o cara tá tomando todos os clientes aqui, não, vamos fortalecer, porque quando bomba lá, bomba pra eles lá ali. Chove aqui e respinga lá. Eu vou falar com o pessoal da CEMOB a partir de semana que vem. Vamos fechar a rua, meter um painel lá fora. Já fica. Eu tinha... Os amigos falam assim, puxa vida, mano, a gente escuta, tem fila. Eu falo, gente... eu gosto de viajar também, todo mundo viaja. Gente, acabei de chegar em São Paulo, tem fila em São Paulo. Quem foi na família Mancini não pegou fila. Tem fila em da parte do mundo. Eu falei, cara, agora que tem fila no Dom Aquino, a turma vai pegar no pé? Não, gente, larga desse. É verdade. Larga do meu pé, tio, né? Largueu. Não é verdade, cara? Ué. Agora, nesse perfil de vocês, que tem muita gente que vai por causa da música. Certo. Essa galera, a rotatividade deles é menor também, né? O cara vai, às vezes, chega 4 horas e vai embora a hora que fecha o bar, não tem? Sim. Mas nesse fluxo do percentual que vai, assiste o show, come, vai embora, também consegue atender bem a demanda? Como que é isso? Ou tem final de semana que
quem chegou depois de um tal horário não consegue entrar e Acaba acabou. que assim, tem o horário ali das 6 até as 7h30, que a fila ela fica praticamente travada, né? Porque quem entrou, acabou de entrar, então Sim. assim, ele vai se divertir, vai tomar uma. Então acaba que das 8h30 mais ou menos em diante que começa a ter essa rotatividade. Eu, particularmente, eu tento chegar mais cedo para evitar fila. Eu não gosto de fila, né? Eu não gosto para mim nem para os clientes, né? A fila é uma consequência. Então, a gente vê que, às vezes, alguns clientes vão embora, né? Então, assim, a gente fica meio chateado, tudo. Às vezes, eles mandam ali as mensagens para a gente no Instagram, nas redes sociais, mas a gente não tem muito o que fazer, né? A gente disponibiliza a casa na abertura e aí cada um escolhe o seu horário, né? Mas... Não, são... Mas não talvez uma pergunta que você está falando não tem essa rotatividade, mas não é muito grande nessa rotatividade nesse sentido. Eu achei até que fosse uma outra rotatividade de público de cada sábado. Porque até nisso, o público desse segmento, eu falo, o cara do samba, o cara do pagode, o Carlos está falando, é um pessoal tranquilo, consome, né? O público que vai hoje é um público que consome bem, graças a Deus, até porque tem produto de qualidade, a nossa caipirinha já ganhou a melhor caipirinha de Cuiabá. Caramba. E é muito boa, tem picolé, tem um diferencial, enfim. Mas essa rotatividade que você está perguntando, que é durante o dia, das pessoas que saem, não é muito grande. Por isso que a gente tem, inclusive, o cuidado, para você ter uma ideia, que não é marketing, até porque lá é aberto, Johnny. Então, assim, as pessoas vê que a fila, que tem fila, e vê que a casa já está cheia. Não teria como a gente ter fila e a casa não estar cheia. E ficaria muito evidente ali. Sim. Em Cuiabá eu já vi outras casas também, né? Isso, e cada época tem... Em boate realmente tinha muito disso, e era uma estratégia e pronto. Agora, lá, além das pessoas ver, a gente chega a pedir para o segurança e para o gerente, e na fila inteira, gente, começou o rotativo. Porque eu vou jogar um número aqui aleatório. Vamos supor que o rotativo vou jogar alto, 50 pessoas. Às vezes a fila lá está com 200 pessoas ainda. Então é até deselegante. Então a gente vai na fila. E avisa, né? Avisa. Gente, está no rotativo. Provavelmente vocês não vão conseguir entrar. Poxa, outra balada. Mas é igual o Giba falou, puxa vida. Imagina a gente pudesse ter todo mundo lá dentro, gente. Seria lindo. E é uma decisão difícil, né? Pensar numa ampliação, pior ainda, numa mudança para um local maior, porque talvez o charme da casa esteja... Cuiabá é muito delicado. Cuiabá tem disso. O charme está nessa... Você mexeu Parece que é na loucura o que eu vou fachada, dizer, mas a já não fila é um charme, sabe? É um charme. Ainda mais quando é porque está lotado e não porque está burocracia demais na bilheteria, na entrada. Não, porque está lotado mesmo. Eu fui lá várias vezes, no começo, 2016, 17, tinha uma turma que gostava de samba, sempre ia lá e eu confesso que ver a fila brilhava os olhos, falava, pô, tá bombando e tal. Então ele ficava lá na fila, já curtindo desde a fila, estava tudo certo e tal. Então assim, Jarbas, a Brasel, qual é a importância da Brasel para os empresários, especialmente para o Bar do Jarbas? Olha, a Brasel, quando eu conheci a Brasel, já estava à frente a Lorena. Então, a Brasel, o que é o gostoso da Brasel? Você tem os encontros, né, de debate do setor, de problemas do setor, de pontos complicados que o setor tem, e às vezes você traz, por exemplo, um Daniel Teixeira, que é o dono do Talaveira lá, ele vai vir, ele vai falar de alguma coisa, papo técnico, se não, uma vez trouxeram uma economista para falar sobre valuation, coisa que eu, por exemplo, nunca tinha ouvido falar, assim, tecnicamente, né? Tinha uma bem leve noção. Ela veio, pincelou, falou com a gente, e logo depois dessas conversas técnicas, que eu tenho muito, quando eu posso, eu sempre levo colegas que mesmo que não são da Brasel, eu levo colegas que são do setor para ver, porque às vezes ali a pessoa consegue achar um porto seguro, achar uma saída. Lá eu falo que tem uns caras lá que são crânios em iFood, por exemplo. Então, que é uma ferramenta que a gente não tem, né? Pelo tipo de operação, mas já tivemos bem antes, né? E aí tem alguns problemas lá, né, entre eles. E aí, de repente, a Brasel traz uma pessoa
com conhecimento, com técnica, de como fazer, como negociar, como alavancar, porque é uma ferramenta que alavanca seu negócio. Mas se você não souber levar, você perde muito. Então, nesse ponto, a Abrazel leva essas demandas. Então, você sempre tem uma... ou ela está um pouco assim, já à frente do problema, ou quando é um problema específico, um problema pontual com você, ela vai estar do seu lado. Né? Ela vai estar lá como uma associação para te amparar, te orientar. Ó, você está certo nisso, você está errado nisso. Então, nós vamos nas autoridades e quando a Abrazel marca de regra com todas, sempre é muito bem recebida por conta do respaldo que sempre foi construído. A Abrazel, eu estou de pouco tempo lá, mas escuto, né, das histórias e sempre falo. Às vezes chegam os novos desbravadores, claro, mas tem uma turma que roçou lá o cerrado para vir outro vir plantando um pouquinho melhor. Então, hoje, eu falo muito da Abrazel de hoje, mas eu sei que teve muita gente que aloitou. Eu falo, cara, de verdade, para mim, por mais que seja gostoso falar, pô, Jarbas, do Bar do Jarbas, né? É gostoso, eu não me inebrio e também não assim, me envaidecer no sentido pejorativo. Fico muito envaidecido, no sentido bom. Mas você tá lá numa reunião e, de repente, você tá com um Fernando do Chopão, cara, que é uma figura, né? Eu falo na pessoa dele, né? Porque a gente, geralmente é eu e ele que fechamos, quando eu consigo ir nas reuniões, somos nós que fechamos os inimigos do fim. Mas é muito gostoso, cara. Você conversa de papo técnico, acabou o papo, a gente vai conversando, de repente surge um outro papo ali, conversa, troca uma ideia e segue a confraternização, por exemplo. Então isso é muito gostoso. E é legal porque muitas vezes algumas dificuldades que eu imagino que vocês passam, que quem já tem um pouco mais de experiência, já passou, às vezes tem uma alternativa, uma solução que a gente não consegue enxergar. Eu acho que é por isso que essa coletividade, ela tende a ser muito positiva, né? Você não precisa redescobrir a roda. Às vezes é um problema que você tem, que o cara já teve. O cara falou, vai por aqui, conversa com tal autoridade, conversa com tal profissional que vai te dar respaldo. Nós tivemos um probleminha esse tempo atrás, ainda não está 100% resolvido. Mas a gente sempre teve, por exemplo, o apoio da PM. Né? O Giba tá correndo atrás lá, eu também estou ajudando, mas ele teve a ideia de fazer, por exemplo, o do Vigia Mais. Né? Então você... o que a gente tem que ter nas autoridades, nos poderes constituídos, eu falo, e mesmo como servidor público, é você ter respaldo e quando você buscar, você ter esse amparo, pelo menos de te ouvir e falar, cara, que não é por aqui. Né? Naquela hora, se fosse das dificuldades. Uma das dificuldades que eu coloquei esse dia num questionário, não sei se foi da Abrazel ou se foi da prefeitura da nova gestão, que mandaram para alguns empresários, eu só falei assim, o que eu acho que tem que ter cartilhas, né? Porque se você for ter legislação, eu sou da parte da legislação. É complicado você ler, interpretação. Faz uma cartilha, um beabá. Porque eu sei o que o Johnny vai entender, o que você vai entender. Então, alinha lá porque é muito difícil quando você vai ao poder público e você fica perdido. E a letra fria da lei é difícil. Ainda mais atualmente que a interpretação, o cara lê luz, mas tem gente que entende uma coisa... Uma vírgula, né? Aquela tal do... fogo, não. Poupa a cidade. Outra é fogo, não poupa a cidade. Então, fica... Cara, tem dia que você fica... A gente passa... E aí, nesses casos, geralmente eu que entro. Eu falo, aí nesse caso, aí eu tenho que... E aí fica muito delicado, por ser, né, servidor público também, mas sempre gostei de atender, embora eu sempre fui assessor, enfim. Mas eu falo assim, você ir pedir socorro ao poder público, porque, cara, é fomento de cultura, é fomento de turismo, é fomento de emprego, é fomento de... A gente paga os impostos certo. A gente faz... Esse dia nós estávamos num podcast, o pessoal estava perguntando sobre o que o bar representava para a economia, né? Eu falei, olha, representa muita coisa, graças a Deus. Mas eu posso garantir que, de uma forma micro, para o bairro Dom Aquino, cara do céu,
Hoje movimenta o espetinho na frente, a mercearia onde a gente compra a carne, nossa, a gente não compra de outro lugar. A carne do nosso dia a dia para as refeições, para os salgados e tudo mais, é a Gonça que fornece para nós um salgado, é a cozinheira que é do Dom Aquino. Então, assim, a gente tenta fomentar ali, Sim. né, de forma micro, mas que roda bem, roda muito bem, graças a Deus. É isso, né, Johnny? Eu acho que aqui, como eu falei, com uma história muito intensa de luta e de sucesso, a gente passaria mais 2, 3 horas aqui brincando, né, Gil? Vamos fazer uma websérie, vamos deixar mais informações, mais histórias do Bar do Jarbas. Tem as histórias. Tenho certeza disso. Aliás, o Jarbas me lembrou quando chegou aqui que nós nos encontramos num lugar abençoado, num passado recente, e agora me veio a memória que você de fato estava lá. Coordenando a galera da cozinha, sempre, um ambiente extremamente abençoado. Que bom, cara. Somos irmãos, inclusive. Somos irmãos. Quero deixar vocês à vontade, Giba, Jarbas, para alguma coisa que a gente talvez não tenha abordado aqui hoje, nesse bate-papo aí, falando do 41º encontro da Brasel, mas especialmente falando da história do Bar do Jarbas e da história de cada um de vocês. Convidar também, né? Para quem ainda... Se é que alguém não conhece ainda o Bar do Jarbas... Não, tem gente que não fala. Agora tem muita gente que tem vontade de ir. É a coisa de umas 3 semanas. Hoje, antes de vir para cá, estava conversando com o síndico. Estava um casal do Rio de Janeiro. E pessoal já de, como se diz, um pouquinho mais de idade, né? Da minha idade para cima. Mas eu falo que lá, mais do que a pedra filosofal, que muitos imaginam que seja, eu falo que mais que pedra filosofal, lá é o elixir da juventude. Aí. Cara, lá é gostoso demais. Aí eles foram. Era um casal do Rio de Janeiro, que sempre gostou de samba e de pagode. E comentou com ele e falou, gente, nós temos aqui o Jarbas aqui e tal, mora aqui no prédio e tal. Eu saio literalmente na rua do bar, eu moro na outra esquina, saio pela garagem e fomos com esses 2 casais. Entramos, divertimos. Gente, nós sempre lá. Ela tá falando, Jarbas, não lembro nem como que eu fui embora. Eu falei, é a nossa caipirinha. Eu fiquei curioso agora para conhecer, para relembrar, né? Porque eu não sei se eu bebi caipirinha das vezes que eu fui lá. Acho que eu tomei cerveja, mas agora eu fiquei curioso. Eu vou lá tomar essa caipirinha. Me aguarde. Opa, né, é um prazer. Olha, a gente agradece, né, pela oportunidade e, assim, vocês falaram, a gente debateu sobre um ponto aqui, e, assim, até para deixar aqueles que frequentam e que não frequentam, né, tranquilos na questão da fila, né? Assim, às vezes a gente escuta das pessoas, eu não vou por causa de fila, ou isso, aquilo. Na verdade, como eu expliquei, é uma questão de consequência. Sim. Mas hoje a gente já tem algumas outras estratégias, né? Por exemplo, hoje nós já temos o sistema de venda antecipado. Então, aos domingos, a gente disponibiliza 50% dos nossos ingressos, da nossa capacidade para venda antecipada. Então, facilita até mesmo na entrada. A gente tem uma segunda entrada somente para quem comprou antecipado. Então, assim, a pessoa que se programa e planeja, com certeza ela vai chegar e vai... Não arrisca de ter esse incômodo, né? A nossa orientação é sempre chegue cedo e evite filas. Graças a Deus, hoje a gente tem mais gente querendo do que a gente consegue comportar. Legal essa estratégia. Então tem uma entrada alternativa Aos domingos, né? aos domingos. Aos domingos. Tá, então você que está assistindo aí, anota aí. Eu quero, mas assim, eu não quero pagar de paquita na fila. Eu quero chegar e entrar. É só entrar certamente no site, é isso? No site, bardojarbas.com.br. E assim, a nossa entrada, ela é rápida, porque a gente não faz nenhum tipo de cadastramento ou nada. É somente ali a cobrança, o pagamento e pronto. Justamente para acelerar esse fluxo de entrada mesmo. Então, a fila já não é problema, mas caso você não queira, tem a entrada alternativa, é só entrar no site antes ou ligar também no celular, no Zap, né? Isso, 659-8411-4124. Me veio só uma dúvida rápida. Hoje, a cobrança é só pelo consumo ou há alguma cobrança de uma entrada ou uma consumação mínima? É comercializado o ingresso. Perfeito. Cobramos com o ingresso. Aí depende traz, de repente, uma atração de fora e hoje, isso pode variar, isso, né?
nós temos ali uma cobrança padrão. A gente já teve em alguns outros momentos, como aos domingos a gente tem parceiros diferentes, cada parceiro queria estabelecer o seu preço, né, o seu valor. E isso a gente foi percebendo que criava uma certa confusão nos nossos clientes. Né? Então a gente acabou estabelecendo um padronizou para todos. O parceiro vem sabendo que tem que cumprir a gente já padrão. passa todas as informações certinho, qual que é o máximo, qual que é o mínimo, tem que começar assim. Então, o horário, né, que começa e termina, então já até para que o cliente se sinta à vontade, né, e ambientado com o padrão da casa. Não tenha surpresa, né? Não tem surpresa. Perfeito. Isso aí. Johnny, da minha parte, só agradecer a participação de vocês, levar o nosso abraço a toda a equipe, né? A gente sabe que hoje ter uma boa equipe fazendo a coisa acontecer é importante. A rotatividade sempre, especialmente dos empresários com quem a gente conversa, é um ponto de dificuldade também, né? Especialmente nessa atual geração, uma galera que tem uma dificuldade com a hierarquia, com obedecer comando de quem está ali pondo o patrimônio, muitas vezes. Então, a gente fica alegre quando vê, né, que conseguiu achar aí um denominador para poder a coisa acontecer. Então, que Deus possa continuar iluminando. A gente sabe que ser empreendedor no Brasil não é padecer no paraíso, né? Como diz aí os poetas, né, do passado, mas que Deus possa iluminar de fato. E a gente que comunga dessa questão da fé num Deus, né, num Deus que renasceu para nós agora no dia 25, né, e que represente realmente uma renovação de esperanças, de coisas boas, que Deus possa continuar iluminando vocês, nos iluminando também. Com certeza. 2025 promete ser um ano de muitas coisas novas aí, né? Infelizmente, nem todas aparentemente talvez boas, assim, de questões tributárias que estão se construindo aí, mas que a gente consiga sobreviver. Eu acho que vencer os obstáculos. Vencer os obstáculos, né? E sair fortalecido de tudo isso aí. É isso, que Deus possa fortalecer todos nós, e eu vou estar lá com certeza aí daqui uns dias tomando uma água com limão. Obrigado, gente. Obrigado mesmo. A gratidão é para os nobres e muito obrigado. Que bate-papo delicioso. Top. Certinho, maravilha. Eu já tinha me despedido, né? Beijo pro papai, beijo pra mamãe, que diria cheiro. Agradeço aí a todos, né? Também, então, só me resta agradecer mesmo, primeiro o reencontro ao irmão Jarbas, e aos ensinamentos, né, do Jarbas e do Giba, a todos nós aqui da Cor de Mato, aqui do podcast, e especialmente a você que está em casa, se você está chegando agora ou pegou pela metade, vale a pena voltar lá no começo, assistir esse podcast inteiro, muitos insights, muitas dicas importantes para você que quer empreender ou que já empreende, mas está inseguro em qual caminho tomar aí diante dos desafios, dos obstáculos. Eles são exemplo de assertividade nas decisões e confidenciam aqui de maneira bastante generosa que a Deus toda honra e toda glória. Apesar de todo o estudo de ambos, de toda a dedicação, de todo o trabalho, de todo o investimento, de toda a ajuda da família e dos amigos, em primeiro lugar, atribui-se a Deus as recompensas do suor que foi entregue e tem sido entregue ao empreendimento. Bar do Jarbas, não tem como dar errado. Espero que você também continue tendo êxito, ou se ainda não está tendo o êxito esperado, continue, persevere, seja resiliente, como diz o Jarbas sempre aqui, disse várias vezes, persistência. E busque apoio à Abrazel, busque apoio ao Sebrae também, que está sempre com a Abrazel nas missões de capacitar os empreendedores. E no que a gente puder ajudar aqui pela Cor de Mato, estaremos à sua disposição para você contar a sua história, seja como empreendedor, seja como consumidor, o podcast está à sua disposição. Obrigado ao Governo do Estado de Mato Grosso pelo apoio, SEDEC, CEADTUR,
e à diretoria da Cor de Mato e também aos nossos técnicos que tornam possível a realização desse podcast. Ao Marquito, a Tayane e todo o time da Cor de Mato, da Soft e da DNA. Fiquem com Deus. Antes de ir embora, dá uma curtida aqui no conteúdo, se inscreva no canal, clique no sininho para receber as atualizações e compartilhe o nosso conteúdo. Até a próxima!